Olá, amigos de Metrópolis. A entrevista de hoje é sobre um assunto que nós, da coluna Léo Dias, tratamos essa semana, estamos tratando desde o último domingo, que é justamente sobre a compra de espaço nos perfis de Instagrams voltado a celebridades, mas não de espaço publicitário, mas sim de espaço como forma de reportagem, a venda desse tipo de espaço, como se fosse algo orgânico, mas que não, é tudo pago. A gente viu que muitos perfis de Instagram que foram citados pela coluna vieram a público negar. Por isso, nós convidamos Polly Oliveira. Polly Oliveira, que é autodidata, escritora e estudiosa das narrativas femininas. Ela tem muito a falar sobre esse assunto. Muito boa tarde, Polly. Boa tarde, Léo. Obrigado por esse espaço. Obrigado por trazer essa pauta à tona. Eu que já venho falando sobre essa temática há algum tempo, né? Inclusive, quando você lançou essa pauta, muitos seguidores me chamaram e falaram: Polly, olha só o que está vindo à tona. Eu falei assim: nossa, que bom que alguém com tanta visibilidade está trazendo isso, essa informação para o público, né? Porque é algo que eu já conhecia, que eu já fiz parte, eu já paguei para várias páginas, e eu sei exatamente como funciona tudo isso. Vamos lá. Eu queria primeiro que você me dissesse por que você pagou. Qual era a sua intenção? Então, eu trabalho hoje nas redes sociais, Léo, com empoderamento feminino, né? Estratégias de trazer um olhar diferente para o corpo feminino. Eu sou uma mulher feminista que trago pautas feministas para a internet, principalmente sobre o movimento body positive, corpo, né? Aceitação e amor próprio. Então, no primeiro momento, eu e você sabemos que essas são pautas que não têm tanto espaço na internet, né? Não ganha visibilidade devida, principalmente quando são mulheres fora do padrão, trazendo essa comunicação para um número maior de pessoas. Então, o que eu sentia? Eu sentia que eu estava nadando contra a maré, que não acontecia, as coisas não aconteciam. Primeiro porque a gente tem uma plataforma completamente misógina, preconceituosa também, que não entrega esse conteúdo. A plataforma, o Instagram, que você está falando. O Instagram. E segundo, porque eu via que as coisas não iam acontecer organicamente, né? Então, eu comecei a buscar essas páginas e perguntar. Era necessário impulsionar essa sua narrativa para ter mais visibilidade, é isso? Para ter mais visibilidade. Mas então, não, você não queria que fosse em forma de publicidade, como se fosse algo orgânico mesmo, uma matéria sobre... Orgânico, exatamente. Imagina só se o Léo Dias, por exemplo, do dia para a noite fala: gente, vocês conhecem a Polly Oliveira? Uma mulher maravilhosa que está na internet. Isso soa para o público muito mais algo, né? É muito melhor para quem está assistindo ou ouvindo do que quando você está sendo pago para falar alguma coisa. E aí eu comecei a ver que muitas páginas, Léo, faziam propaganda de tudo o que eu falo na internet, só que o inverso. Lipolade, pílulas de emagrecimento, vendiam muito aquilo que eu luto para desconstruir. Então, todas essas páginas que traziam essas pautas... Mas por que? Você é contra isso? Você é contra? Não sou contra. Eu sou contra a forma como isso é divulgado nas redes sociais, crescendo ainda mais essa pressão estética sobre a mulher. Então, todas as vezes que eu vi alguma página, principalmente página de fofoca, que tem um engajamento enorme, trazendo este tipo de informação, o que eu fazia? Eu ia até essa página e queria botar a minha visão sobre algo, né? Então, eu sempre debatia. Um exemplo, quando eu publiquei uma vez no Garoto do Blog. Eu queria muito divulgar o meu trabalho e eu me lembro que na página do Garoto do Blog tinha algum merchan lá de uma mulher que estava vendendo estética. Eu falei: opa, uma ótima oportunidade para eu falar o que eu quero. E aí, na época, eu chamei o rapaz, falei com ele, e ele fez exatamente dessa forma, de maneira orgânica, né? Que as pessoas não percebessem que era um publi. Eu paguei R$750 para ficar ali no feed dele por 3 dias. Ah, tinha um prazo para ele apagar isso? A maioria das páginas te dão um prazo. Tem páginas que trabalham com 24 horas apenas.
Resumindo, você pagou para quem durante esse tempo? Então, vamos lá fazer aqui uma listinha. Tem várias pessoas, né? Tem um garoto do blog, Treta das Blogueiras, a Gossip, que na Gossip a gente estava... Gossip do dia. Isso. Ela cobra 950, me cobrou R$ 950. Inclusive, quando eu trouxe essa pauta no meu Instagram à tona, eu fui bloqueada por essa página. Essa página ela me bloqueou justamente porque eu comecei a falar sobre isso, né? Sobre o que eu chamo de indústria da fama, né? Porque hoje é muito fácil você colocar alguém no topo. É muito simples. Se você tiver dinheiro, você consegue do dia para a noite ter a sonhada fama que você quer. E aí você acha que essa fama eles podem trazer com dinheiro? Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu, com dinheiro hoje, eu consigo me publicar nas maiores páginas de fofoca dentro do Instagram e em menos de 24 horas eu sou uma pessoa muito popular. As poucas páginas, que não são poucas que eu publiquei, eu cheguei a ganhar em um único dia 5, 10 mil seguidores de maneira orgânica vindo porque tinham visto supostamente uma reportagem minha nessas páginas. Você pagou Garoto do Blog, Gossip, qual outra? Cutucada, é isso? Não? Tricotada. Tricotadas. A Tricotada. Eu posso te mandar os prints de todos agora, não vou lembrar. Tem uma página em especial que eu não cheguei a fechar, que é uma página que me cobrou R$16 mil por uma postagem. Quem? Deixa eu lembrar o nome dela, meu Deus do céu. É uma página bem famosa. Eu vou já lembrar o nome de falar. Ele me cobrou R$16 mil para deixar a postagem por 3 dias no ar. Mas 16 mil é muito dinheiro, pô. Muito dinheiro. E eu fiquei sem acreditar quando essa pessoa me passou. E eu falei assim, não pode ser real. E assim, eu tenho os prints da nossa conversa, da negociação. E é assim que as coisas funcionam, né? Na rede social. A indústria da fama funciona dessa forma. E todas as vezes que eu via famosos publicando, não vou dizer que todos, porque eu não posso, né, afirmar, estou falando por mim, mas assim, é muito fácil você perceber quando uma dessas pessoas estão pagando ou é de maneira orgânica mesmo. É muito simples, assim. Fica muito escrachado para nós que trabalhamos aqui desse lado, a gente consegue perceber. Eu acho que você conseguiu perceber. Mas é isso que eu reportei ali, não sei se você leu todas as reportagens, que por muitas vezes, para o público, de uma maneira geral, não é tão simples perceber, né? Quando é orgânico, quando é publicidade, se não está devidamente sinalizado e quando isso é transformado numa reportagem, né? Concorda? Sim, concordo. Não, então, vamos lá. Eu queria falar sobre a Mind. Você é uma das agenciadas da Mind. E essas páginas, a Mind, para quem não sabe, é uma agência de publicidade de internet e que controla muitas personalidades, como é o caso da Poli, mas também controla essas páginas de fofoca. Essa negociação de compra de espaço passou pela Mind ou não? Nenhuma delas passou pela Mind. Todos foram direto com os administradores da página. Porque a Mind se recusa isso. Ela não concorda com esse tipo de negócio e ela não faz esse tipo de trabalho de maneira com pessoas, correto? Sim, correto. Inclusive, eu fechei no ano passado um post com Xuxa na Nave, a página chamada Xuxa na Nave. E aí, quando eu fechei com eles não eram agenciados da Mind ainda. Então, da Mind ainda. E quando eu voltei esse ano, tentando fechar outro pacote, essa foi a única página, vou repetir, foi a única página que se recusou a fechar novamente sem passar pela agência. Todas as outras continuam fechando esses posts, né, de maneira direta, sem fazer nenhuma menção que é um publi, sempre tratando isso de maneira mais pessoal possível para que esse consumidor, né, esse telespectador, esse consumidor de Instagram não percebam que aquilo ali não é uma notícia orgânica. Então, assim, você quer dizer que desde que a Xuxa, esse perfil chamado Xuxa na Nave ingressou na Mind, ele passou a cumprir a regra e não fez essa negociata por baixo dos panos. Essa foi a única página.
Entendi. que eu tenho ciência, porque eu procurei eles e eles foram os únicos que disseram, Polly, agora a gente tem uma agência e precisamos passar por eles. E os demais, não. Há uma outra questão que é importante a gente também abordar, que é a questão da verificação do selinho azul do Instagram, que para muitos é um sonho, né? As pessoas hoje em dia têm aquilo como objetivo. Você ser verificado pelo Instagram é como se você fosse uma pessoa aceita por algum tipo, por uma sociedade. Eu estou errado nisso, ou Polly, não? Não está errado. Não só aceita pela sociedade, como as próprias marcas, muitas marcas, não vou dizer todas, te dão muito mais credibilidade e trabalho quando você tem essa autenticidade feita pelo próprio Instagram. E como eu te falei lá no início, que eu vou repetir aqui, existe essa indústria da fama mesmo, uma máquina que produz famosos, né? E assim, obviamente que essa máquina ela tem vários setores, né? Não somente número de seguidores significa fama, mas essa pessoa ela precisa ser popular em toda essa rede de fofoca, ela precisa estar presente nisso, mas ela também precisa dessa autenticidade, né? Dessa autentificação do Instagram. Ela precisa ter esse selinho. E quando eu perdi a minha conta, Léo, para poder ficar num contexto melhor, no final do ano passado, eu perdi a minha conta. Por quê? O Instagram simplesmente deletou minha conta por, supostamente, né, dizer que eu produzia conteúdo sexual. Porque geralmente eu posto foto de biquíni e como eu sou uma mulher completamente fora do padrão, esses posts eram tirados do ar e com isso eu perdi a minha conta. Mas eram fotos ousadas? Não, se você entrar no meu Instagram, é foto de biquíni. Né? Eu mostro a barriga, eu mostro os culotes, e sempre trazendo para essas mulheres a informação de que é um corpo real. E aí, quando eu perdi essa conta, e depois de 20 dias eu recuperei ela, porque a gente fez um barulho muito grande, várias páginas, né? Inclusive, eu paguei para várias páginas divulgar isso, para que eu conseguisse... Calma aí. Mas não foi nenhuma página, foi visceral, foi verdadeiro a postagem? Não. Não, Léo. Polly! Eu paguei para várias páginas me ajudarem, né, a recuperar essa conta. E aí eu consegui mobilizar o pessoal da UOL, que fez uma entrevista comigo, e aí conseguiu mobilizar o pessoal do Instagram, que se posicionou, enfim, devolveram a minha conta. Quando devolveram a minha conta, eu fiquei num eterno shadowban. Para quem não sabe o que é shadowban, é um limbo que o Instagram te mete, e aí os seus posts não são entregues, nada, né? Então, assim, não adiantava de nada a minha conta. Então... Me explica, como é que... O Instagram faz isso. Como é que é isso? Me explica. O que é esse shadowban? Shadowban dizem que é um certo tipo de punição quando você não cumpre tudo que o Instagram está falando. Você fica à sombra. Tudo que você publica não acaba sendo entregue. Não é entregue. Não é entregue. Por exemplo, há também outra questão, se me confirma se é verdade, que na busca, quando eu vou lá buscar o seu nome, Polly Oliveira, que é o seu Instagram, é Polly Oliveira Real. E aí, se eu digitar POLLY, não aparece logo o seu nome. Não vai aparecer nunca. Você vai procurar ali milhões de vezes. Se você não colocar o arroba completo e rodar o feed, você não acha. Então, eu fiquei neste lugar. Não acha. E aí, o que eu fiz? Cara, a única forma de eu ter engajamento é pagando. Então, eu pagava para essas páginas falarem de mim. Olha, fiz um videozinho engraçado aí, posta. Então, eles inclusive, assim, os administradores, eles são muito, muito criativos, porque eles criam umas chamadas no topo do vídeo que faz realmente esse seguidor olhar e acreditar que aquilo é orgânico, né? Tanto que eu achava muito engraçado que os meus seguidores falavam, Polly, eu tô tão feliz que eu te vi lá na página Treta das Blogueiras, nossa... E aquilo me dava uma dó. Aí eu falei assim, cara, eu vou falar para essas pessoas como é que funciona isso, porque eu acho que essas pessoas não entendem como funciona. E aí, até hoje, eu tenho uns destaques no meu Instagram que se chama Dilema das Redes. Eu tenho um destaque no meu Instagram que se chama Dilema das Redes, onde eu falei
tudo como é que é feito. Inclusive, nesse dia, eu fiz em tempo real. Enquanto uma página jogava um post meu, eu mandei os meus seguidores acompanharem o crescimento do meu Instagram, de como aquilo acontecia de maneira extraordinária. E isso foi feito, as pessoas acompanharam os números crescendo no mesmo horário que essa página subiu o meu post. E aí, voltando para lá, Léo, a minha conta foi reativada, mas eu estava nesse Shadowban, então eu ficava pagando essas páginas para me impulsionarem, para ver se eu conseguia sair desse lugar. E aí eu criei algo chamado o experimento. O que é o experimento? O experimento era onde eu falava exatamente tudo que o Instagram queria ouvir. Fazia publicidade de chá emagrecedor, de gel redutor de gordura, falava essas palavras-chave que geralmente a maioria das blogueiras padrão fazem. E eu comecei a perceber que eu estava saindo do Shadowban, porque o algoritmo do Instagram estava entendendo que eu estava cumprindo o meu papel dentro das redes sociais. E aí, eu tive um alcance, eu tenho todos os dados, que eu posso te passar todos os prints possíveis e imagináveis. Eu cheguei a crescer 400% quando eu postava falsos publis de chá emagrecedor, de gel redutor de gordura, cirurgias plásticas. E aí, quando eu estava fazendo o experimento, eu não só descobri como acontecia o algoritmo, como eu percebi que os meus seguidores recebiam propagandas relacionadas ao que eu estava falando. Então, se eu estivesse falando de cirurgias plásticas, todas as propagandas que os meus seguidores recebiam eram de clínicas de cirurgias plásticas. Se eu estivesse falando de gel redutor, aparecia gel redutor. E todas as vezes que eu aparecia como eu sou, dançando de calcinha e sutiã ou de biquíni, aparecia fotos, sugestões de McDonald's, de Nutella. É exatamente isso. E assim, as minhas seguidoras me mandavam print de tudo. E aí eu falei, cara, eu preciso ter notoriedade neste lugar, eu preciso parar de fazer o experimento, porque essa não sou eu quero continuar falando do que eu estou aqui para falar. E aí foi que eu descobri o que eu chamo da Deep Web do Instagram, que são ex-funcionários, alguns são funcionários da própria plataforma que te cobram para te tirar do Shadowban. Eles te cobram. Eles te cobram para te tirar da sombra no Instagram e te botar na luz. Exatamente. Eles te cobram. R$ 1.500, e isso não é garantia de você ficar fora do Shadowban por menos de uma semana. Você pode sair naquele momento que eles te tiram, mas em uma semana você está lá novamente. E esse Shadowban é para quem não cumpre as regras, é isso? Ou para quem não se adequa? Na verdade, não é para quem não cumpre as regras, tá? Esse Shadowban, eu só vi ele sendo usado para quem realmente fala a verdade dentro da rede chamada Instagram. Então, geralmente, mulheres negras, o LGBT, mulheres fora do padrão, esse público é como se não fosse tão bem visto pela plataforma. Eu vou usar esse termo porque assim, é muito nítido a gente ver quem é que cresce dentro da plataforma e quem não cresce. Então, assim, eu não estou aqui descobrindo a roda. É muito nítido a gente ver quem que viraliza na internet e quem não viraliza. Quem é que vira famoso da noite para o dia e quem não. Eu acho, por exemplo, quem também se envolve em questões políticas, ou pró ou contra o governo, também são colocadas nesse limbo. Você não acha, não? Sim. Acredito que sim, porque existem essas polaridades também, né, Léo? Mas até hoje, eu que acompanho e fiz muitos estudos dentro da plataforma, quem eu vejo mais ser censurado dentro da plataforma chamada Instagram são pessoas que não estão cumprindo esse papel mercadológico, que é vender corpo, vender produtos, né? Criar essa rede de venda. Então, essas pessoas geralmente acabam caindo neste lugar. Se você fosse magra, você acha que você estaria mais engajada? Eu não só acho, como eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque eu fiz todos os testes. Eu sei como essa máquina funciona. É verdade que você, nesses testes, você chegou a manipular algumas fotos suas? Várias. E o Instagram entregava 500% a mais. Você se deixava mais magra para ver como seria esse desempenho no Instagram. Mais magra, mais branca, cabelo liso, bunda grande, peito grande.
Então, todas as vezes que eu aparecia com esse estereótipo de corpo, o Instagram não só entregava mais, como entregava mais para homens. Eu tenho todas essas métricas. Um dos testes mais absurdos que eu fiz, Léo, foi um teste onde eu mudei o gênero. Eu troquei lá dentro da minha configuração do Instagram o gênero de feminino para masculino. E é surreal os níveis. Lembra que eu te falei que os níveis de propaganda que as seguidoras recebiam eram relacionados à estética e quando eu aparecia de corpo era comida? Quando eu mudei o gênero, que o Instagram entendeu que eu era um homem, logo eu conversava mais com homens, as propagandas eram todas de níveis intelectual, estudos, MBA, eram livros. Então, assim, o que eu estou falando aqui, eu quis realmente dar a cara a tapa, porque, assim, eu estou há 1 ano tentando alertar as pessoas de como é que isso funciona, de como a indústria da fama funciona. Então, assim, eu tenho prints hoje, que eu vou te mandar tudo isso que eu estou falando, de pessoas que me cobraram R$10.000 para me dar o meu selo de verificação. Essas pessoas são ex-funcionários do Instagram, é isso? Alguns são ex-funcionários, existe funcionário do Instagram e existe também pessoas que ou namoram, eu não posso confirmar isso, mas que têm contato com quem trabalha lá dentro. Então é uma máfia. Uma máfia. Uma máfia, como você falou, uma milícia digital, né? É uma grande máfia. Quando eu citei, aliás, isso é importante citar aqui, Polly, nesse espaço, porque as pessoas me criticaram muito por ter usado palavras fortes, como, por exemplo, milícia. No caso do jornalismo de celebridades, só para esclarecer, eu comparei a milícia, porque milícia, no termo mais conhecido, são pessoas que se passam pelo papel do Estado, se passam por policiais, pelo governo, estipulam regras em determinados bairros do Brasil, criam regras, determinam espaço e determinam taxas a ser pagas. É basicamente isso. Não são jornalistas, essas pessoas donas dessas páginas não são jornalistas, não tiveram formação para isso, exercem um papel de jornalista e ainda cobram por matérias, coisa que nenhum jornalista pode fazer, que é cobrar por matéria, só quando é, no caso, informe publicitário, e para isso precisa ser devidamente notificado. É isso. Então, assim, apesar do extremismo na minha palavra, não deixa de ser uma milícia. Eu concordo. Concordo, sabe por quê, Léo? Eu hoje trabalho com mulheres e eu sei o peso que uma informação dessa tem quando chega na ponta. Eu sei como funciona, eu sei como essas mulheres se sentem quando supostamente chega ali uma notícia, né, de uma celebridade que pintou o cabelo, ou que emagreceu subitamente, ou que fez um... É surreal uma pessoa pagar por uma página para mostrar que pintou o cabelo ou para mostrar que fez uma nova cirurgia plástica. E eu sei o impacto que isso tem no final. A gente hoje, o Brasil hoje, ele lidera rankings de cirurgias plásticas. As nossas adolescentes e crianças estão sendo manipuladas por tudo isso. Volto a falar, eu não tenho nada contra cirurgias plásticas, estéticas. Eu só acho que precisamos, até porque nós sabemos que o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, ele proíbe veiculação desse tipo de imagem. Mas a gente vê instas postando cirurgias. Eu já vi vários instas de fofoca postando antes e depois, postando pessoas na mesa de cirurgia, sabe? Eu acho que isso é desumano. Isso chega a ser desumano. A gente, embora muitas pessoas não entendam o impacto que isso tem, mas tem muito impacto. Tem um impacto muito grande, porque quanto mais seguidores você tem, Léo, mais poder você tem. Então, para quem que a gente está entregando esse poder? Para quem que a gente está entregando? Uma vez eu vi uma postagem da Rainha Matos, ela falando da Juliana do Bonde, que ela não ia mais postar a Juliana, e várias páginas na época se manifestaram dizendo que não iam mais postar ela por causa de alguma coisa. Eu não me lembro agora, mas está lá no meu destaque, inclusive. Tá. Falando a respeito da Juliana, porque a Juliana tinha falado alguma coisa lá, e eles falaram assim, a partir de hoje a gente não posta mais nada da Juliana. E foi exatamente nesse dia que eu me posicionei e falei como é que funcionavam as coisas. As mesmas páginas que entregam poder para essas pessoas são as mesmas páginas que depois tiram o corpo de fora quando uma pessoa dessa faz algo surreal.
quando essas pessoas causam um mal, porque assim, gente, essa ferramenta é muito poderosa. Ela pode subir uma pessoa, como pode destruir uma pessoa completamente. A gente sabe como isso funciona. Você, mais do que ninguém, sabe como isso funciona. Você já foi muito alvo de haters, né, de tudo isso. A gente sabe que isso pode acabar com a vida de alguém. Então, na época, eu vi todos os Instagrams de fofoca dizendo que não iam mais falar. Mas não iam mais falar por quê? Por que não iam? Se eles receberam dinheiro até o último momento para postar aquilo. Existe uma outra moça também nas redes sociais, que ela é uma garota de programa de luxo, eu não me lembro o nome dela agora, né, que saiu agora há pouco. Eu sei. É uma menina, eu não esqueci o nome dela também. Acho que é Laís Pisse. Laís Pisse, exatamente. A Laís, ela revelou há pouco tempo que pagava também para os sites de fofoca, para as redes de fofoca, postarem as fakes que ela criava de encontros, né? Então, assim, olha quão absurdo é. Eles estavam colocando, né, uma moça, uma jovem, romantizando a prostituição dentro de vários Instagrams de fofoca, fazendo com que adolescentes, mulheres, achassem que é fácil ser prostituta no Brasil, que é simples ganhar 5 mil reais em uma única noite. Sim. Não, então, a responsabilidade que é uma via legal, e não é. Muitas mulheres se prostituem por falta de comida, né? Mas exatamente. Não é o caso ali. Ali a prostituição acontece por causa de uma bolsa de luxo. E aí isso que é deplorável, transformar essa história num algo engraçado. Exatamente. E aí, quando as redes, né, essas redes de fofoca aceitam publicar isso por dinheiro, elas têm que ser responsabilizadas por tudo o que isso vai acarretar no futuro. Porque várias mulheres... Léo, eu recebi várias mensagens de mulheres que cogitaram entrar na prostituição porque achavam que ia em uma noite ganhar 5 mil reais, porque achando que aquilo tudo era verdade. Depois veio à tona de que essa moça criava todo esse cenário e pagava para as redes publicarem. Então, assim, as pessoas elas não somam, elas não percebem o que pode dar, onde pode chegar tudo isso, entendeu? É muita informação. Eu acho que essa entrevista foi esclarecedora. Eu quero te agradecer profundamente. Vale ressaltar que isso aqui foi absolutamente visceral, orgânico, que não foi pago, não foi, Polly? Não foi pago. Não foi pago e eu quis muito estar aqui. Estou muito feliz de verdade, Léo, por você trazer essa pauta. Eu não sei o que te motivou a fazer isso, mas independente da sua motivação, eu digo que a minha motivação é entregar poder na mão de quem sabe usar. É falar o que tem que ser falado, não o que eu pago para dizerem sobre mim. E eu acho que é importante essas mulheres e os consumidores do Instagram entenderem que nem tudo que se vê aqui é real, né? E pararem de se comparar, principalmente, porque a gente está vivendo na era da comparação e isso está matando pessoas. É importante ressaltar que o que me motivou, as pessoas me perguntam, Polly, o que me motivou a fazer isso? O Gloss me perguntou isso recentemente, e eu falei, cara, na verdade, foi a questão do jornalismo mesmo. Foi a questão do jornalismo. Que o jornalismo não é isso. Isso não pode ser entendido e não pode ser considerado como jornalismo. Jornalismo é uma coisa, e o que essas páginas de fofoca fazem não é isso. E eu não posso ser comparado e nivelado na mesma proporção dessas páginas. E que é importante ressaltar, principalmente para Preta Gil, que é uma mulher que eu admiro bastante e que é uma das proprietárias e sócias da Mind, que não é nada pessoal contra a Mind, não é nada pessoal contra essa empresa, que eu respeito também, mas que eles têm que também discernir e regular o que eles têm ali entre os agenciados deles. Não é isso? E que bom você tocar nesse assunto, que fique claro que não é nada pessoal mesmo, até porque eu sou agenciada deles e estou aqui. Estou aqui porque eu já falava sobre isso antes de ser agenciada da Mind, muito antes. E eu falei para a Fátima que eu ia estar aqui com você e que eu ia falar tudo que tinha para falar. E eu estou falando aqui de páginas que também são agenciadas pela mesma empresa. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser resolvido. Precisa ser resolvido. Você também tem noção das consequências que essa entrevista trarão para você, né?
Com certeza eu tenho noção, Léo, mas eu não lutei tanto para chegar até aqui e ter uma oportunidade de dar voz ao que eu venho falando há tanto tempo e recuar. Eu acho que não seria justo com as pessoas que eu prego isso todos os dias, não seria justo comigo. Eu acho que tudo que você está fazendo e que vai ser feito ainda, as pessoas só têm a ganhar com isso. Eu acho que a verdade ela precisa ser dita, custe o que custar, doa a quem doer. Eu sei que eu posso sofrer represálias por isso, eu sei que muitas coisas podem acontecer, mas eu também sei que os frutos bons eles vão vir, porque não é possível que as pessoas ainda querem continuar sendo enganadas. O que a gente está fazendo aqui, o que eu estou me propondo a fazer aqui, é lutar por um lugar de trabalho mais justo para todos. Para todos, porque a partir do momento que as coisas foram feitas de maneiras limpas, eu acho que todo mundo ganha. A indústria da fama ela precisa acabar. A gente não consegue mais discernir quem é famoso e quem não é. Todos os dias essa indústria está formando mais pessoas e mais pessoas. Eu acho que precisamos dar uma pausa e parabéns também a você por sua coragem em tocar nesse assunto. Poli Oliveira, ó, eu já estou te seguindo. Vê se me segue, tá, Poli? Por favor. Beijo, amor. Fica com Deus. Tchau. Beijo, tchau.